Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, a alegria de estarmos juntos para louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Junto com a igreja, através da internet, levamos a palavra do Senhor, a meditação que tem estado dentro do nosso coração, para juntos sermos edificados na presença do nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar juntos para o nosso Deus, orar em favor de cada um de nós, como irmãos, faz parte do mesmo corpo de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, onde nós aqui, Senhor, vamos louvar e bendizer o teu santo nome mais uma vez. Este final de semana, Senhor, que tem sido uma bênção para nós, onde nós tiramos esse tempo para estar na tua presença, para meditar na sua palavra. O Senhor tem falado conosco intimamente, no nosso coração, na nossa mente. Palavra que alimenta, Senhor, a sua igreja todos os dias. Que possamos estar dispostos, Senhor, a vir à tua presença e receber de ti alimento, dado através dos seus irmãos, dos seus servos, dos seus discípulos, daqueles que o Senhor tem escolhido, Senhor, para fazer a tua vontade nesta terra. Neste momento, Senhor, nós estamos aqui e vamos entoar louvor a ti, Pai, e falar da tua palavra. Venha, Senhor, falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos. Entenda o nosso sofrimento, Senhor, porque só tu entendes, às vezes, quando nós estamos abatidos, tristes, sobrecarregados, amargurados. Ó Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. Eu te peço agora em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo alcance cada coração, que neste momento está junto, Senhor. Aqueles que estão em viagem, ó Pai, também ajude, protege, ó Pai, mas que esses corações estejam completamente em suas mãos, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Recebe o nosso louvor e fala ao nosso coração, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Gostaria aqui de ler um hino que está no nosso hinário 327, que diz assim: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com luz. Os cuidados deste mundo nunca podem me abalar, pois Ele é o meu abrigo. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, abatido ou com dúvidas fatais, a Jesus me dirijo, nestes tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o meu mal. E é Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal. Se queres saber quão doce é a secreta comunhão, poderás muito bem prová-la e teres compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o Espírito da cruz. Glória a Deus. Um hino muito lindo, escrito com certeza através de testemunhos de uma intimidade com Jesus Cristo. E é isso que nós gostaríamos de compartilhar hoje com a igreja. E eu peço, por favor, para que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias em Lucas capítulo 11, a partir do verso 10. Nós vamos falar da cura de uma mulher paralítica. Lucas capítulo 13, a partir do verso 10 em diante. Do verso 10 ao 17. Ensinava no sábado numa das sinagogas
E eis que estava ali uma mulher. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprendei da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? É dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que era feita por ele. Glória a Deus por esta palavra. Nós vemos aqui que a situação de uma mulher, onde ela estava aqui num culto, onde o pregador, aquele que estava ensinando a palavra, era Jesus. Vemos que é uma mulher que era crente, que cria em Deus, que cultuava a Deus e estava na sinagoga no dia de sábado. Nós vemos também que ela andava encurvada. Provavelmente chegou encurvada e ficou no seu canto, ouvindo, mas era impedida de olhar nos olhos do Mestre. Pela sua paralisia, ela não tinha hipótese nenhuma, sequer de concentrar olhando para o rosto do Mestre Jesus. Daquele que falava tão bonito, daquele que expressava a palavra de Deus com uma intimidade tremenda. E ela era privada de olhar para aquele rosto. E ela estava ali no seu canto. E Jesus ensinava na sinagoga no sábado. Um dia em que todo judeu para, e era suposto parar, não fazer nada. Para termos uma ideia, nós vamos observar na história de Israel, que eu nunca tive lá, mas através de testemunho de irmãos, diz que no sábado há os ascensores, aqueles nós chamamos de elevadores, mas não há o botão, e ele é programado simplesmente para você falar e ele levantar-se e te levar exatamente no seu andar. Porque há judeus que nem sequer o botão aperta no sábado. De qualquer maneira, são costumes, são algo que já vem de longe, são coisas que a religião traz, e o sábado aqui para eles eram, pelo menos para aqueles que estavam ali, um sábado especial, onde ninguém fazia rigorosamente nada, a não ser ouvir a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus viu aquela mulher. E eis que estava ali uma mulher que tinha espírito de enfermidade. Nós precisamos entender que quando a Bíblia diz espírito de enfermidade, sim, é espírito de enfermidade. Quem traz a enfermidade ao corpo humano é o próprio inimigo das nossas almas. Está sobre este mundo, ele é o principado deste mundo.
E as doenças, nós precisamos lembrar que o homem antes de pecar não havia doença. E quando ele peca, então entra todo o mal em nosso corpo. Por isso que sim, pode se encontrar várias vezes endemoniados que estavam doentes, doença através de demônio, pessoas que pecaram, como o paralítico em Betsaida, que estava ali. O Senhor curou ele e depois encontrou ele no templo e diz: não peques mais. O inimigo possui às vezes as pessoas através de doença. Não é generalizado em que o inimigo faz isso, mas toda a doença saiu sim e está debaixo da permissão do pecado. No céu não terá mais choro, nem lamento, nem dor, porque a doença pertence à era do pecado. Portanto, aqui a Bíblia diz: a enfermidade, o espírito de enfermidade, há 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ela não via Jesus, ela ouvia Jesus. Mas Jesus a viu. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse: mulher, estás livre desta tua enfermidade. Aleluia. Hoje de manhã nós tivemos o privilégio de estarmos na igreja e ouvir mais uma vez a pregação da palavra de Deus, e que entendemos que só Jesus Cristo que pode operar milagres. Só através do nome dele que um milagre é possível. Não depende de homem. É somente através do nome dele. E a fé que ele mesmo tem colocado no nosso coração. Pelo momento em que nós passamos a observar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a orarmos, a humilharmos na sua presença. Essa fé vai sendo edificada, ela vai crescendo. Então, de qualquer maneira, vem dele. Tudo vem dele. Ele é a fonte da vida. E essa mulher era privada de olhar para ele. Não conseguia olhar, mas ele a viu. Ele a chamou para perto. Essa mulher doente estava presa por Satanás. Satanás impedia que ela olhasse para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ela é oprimida com preocupações e sofrimentos. Satanás segurava através daquela doença por 18 anos. Nós vamos lembrar que em Marcos 5, do 3 ao 5, vai se falar daquele endemoniado de Gadareno. Era um jovem onde o inimigo usava aquele corpo, jogava ele nos túmulos, para lá e para cá, e as pessoas tentavam amarrar para acalmá-lo, ele quebrava as correntes. De uma maneira ou outra, o inimigo aprisiona as pessoas, através das doenças, através das depressões, através das coisas que não são da parte de Deus. Pois ainda nós estamos neste mundo. Mas precisamos lembrar que Jesus orou por nós. Senhor, eles não são deste mundo, mas estão no mundo. Portanto, livra-os. Foi a oração de Jesus antes dele ir para a cruz. Mas nesse caso aqui, nós entendemos que o autor e consumador da nossa fé, o inimigo tentava fazer com que essa mulher nunca achasse a cura. Há 18 anos ele aprisionava ela, mas um dia ela entrou na igreja e ela se encontrou com Jesus. Jesus olhou para ela e esse tempo chegou na vida dela. O tempo da cura. Anos servindo ao Senhor. E nesse dia, ela foi para casa com a sua bênção. A mulher estava totalmente impotente. Ninguém, nem mesmo ela ou outro, conseguia arrebentar as correntes de Satanás.
Nem ela, nem ninguém, somente Jesus. É por isso que precisamos clamar o sangue de Jesus. É por isso que toda oração tem que ter o nome de Jesus. É sobre esse nome que toda a terra treme. É sobre esse nome que o inimigo sai em disparada. É sobre esse nome que nós temos a vitória. Ela estava ali com Jesus. Todos os esforços tinham falhado, mas porém Jesus Cristo ali estava. A mulher estava ali e provavelmente precisava de ajuda para se locomover. Às vezes olhavam, era provavelmente olhada com olhos de julgamento, olhos que provavelmente olhava e dizia assim: isso vai morrer assim, vai ser desse jeito, isso nunca vai mudar, é daí para pior. Como é que a gente pode ajudar? Mesmo que a gente ajude, não vai dar em nada. Olhos de julgamento. Olhos que, na realidade, às vezes estavam dentro do templo, ouvindo Jesus falar. Mas nem o olhar, nem o pensamento estava nas palavras de Jesus. Mas ela diz aqui que ela estava encurvada no templo. Ela foi lá com um sentimento verdadeiro. Cultuar a Deus. E é cultuando a Deus que nós encontramos os nossos milagres. É cultuando a Deus, é na presença de Deus, independente do que falam de nós. É na presença de Deus que nós cultuamos. É na presença de Deus que, cultuando a Ele, nós encontramos os nossos milagres. Ela era religiosa e ia os sábados na sinagoga. Assim chegou no tempo certo, pois o Senhor estava presente. E olha que interessante, liberta pelo grande libertador. Só Jesus pode nos libertar. Não há outro nome no céu e na terra que tem todo o poder como o nome de Jesus. Ele nos liberta. Não interessa o nosso cativeiro. Não interessa as nossas situações. Ele é o Deus libertador. E a mulher experimentou uma libertação inesperada. Ai, que maravilha. Talvez até ela mesma dizia: isso aqui vai ser assim, eu já me adaptei, não preciso mudar, eu já me acomodei, a minha casa já está adaptada a isso. Talvez as minhas roupas também já trazem uma certa marca da minha doença. A minha casa está mudada por causa da minha doença. Por isso que diz que é uma cura inesperada. Ela foi louvar ao Senhor Deus, chegou lá. Quem estava pregando era o Filho de Deus, o libertador. E ela então é curada, é liberta. O Senhor chamou-a para si. Chamou-a para si. O Senhor teve uma boa mensagem. O verso 12 vai dizer assim: e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre desta tua enfermidade. Aleluia. É uma boa mensagem, porque somos enviados para curar, para libertar os cativos e os oprimidos das garras de Satanás. Então a boa mensagem é quando almas se convertem. Almas são libertas. Quando elas são cuidadas com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, com todo o tempo necessário para que ela seja curada. Porque é necessário que as pregações realmente façam a diferença na vida do perdido, na vida daqueles que estão procurando cada vez mais se aproximar do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus, como eu e você.
como a igreja de Cristo tem se aproximado. Então as pregações não são meramente palavras que saem da nossa boca simplesmente para poder ter um tempo, ou correr o tempo, ou até mesmo encher um tempo com palavras vãs. Não, a palavra pregada tem poder, e poder para liberar, para libertar, para quebrar corrente, para curar. Então que estejamos preparados, tanto para pregar esta palavra que liberta, quanto para receber a libertação desta palavra. O Senhor a chamou para si, impôs-lhe as mãos e a curou. O Senhor sempre está pronto a estender-nos as mãos, a sua mão para nos tirar, para nos curar. O resultado foi para a glória de Deus. Assim que ela foi curada, ela começou a agradecer a Deus. Interessante que aqui não diz obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Mas é o agradecimento mais perfeito. É quando eu glorifico a Deus pelas suas obras. E ela exatamente fez isso. Impondo as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Está aqui um ato de gratidão que não pode sair da nossa boca. Nunca, nunca. Porque nós não sabemos o quão caro foi a morte na cruz. Um preço muito alto. Nem toda a riqueza deste mundo poderia pagar. Portanto, a gratidão não pode sair da nossa boca. Em palavras, é pouca. Tentarmos acharmos a palavra obrigado em todas as línguas, mesmo ditas de uma só vez, ainda é pouco. Não se compara ao louvor que sai da nossa boca. Não se compara à palavra de Deus vivida, não somente lida, mas vivida através da nossa vida. Porque essa sim, quando nós a vivemos, nós glorificamos a Deus. E através da nossa glória dada a Deus, as pessoas virão a Deus. E verão também as suas obras. E é através das obras de Deus realizadas no seu povo que as pessoas conhecerão a Deus e saberão que Ele existe. Ela agradeceu ao seu Salvador. Houve grande alegria entre os fiéis. Mais uma vez o Senhor mostrou o seu poder, que Ele é o libertador. E toda a congregação se alegrou. E os inimigos, aqueles que criticam, aqueles que veem que não vale a pena, não querem que dê certo. É interessante aqui que os adversários julgaram algo. E me chamou a atenção que diz assim, logo em seguida, tomaram a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. E olha que resposta maravilhosa que o Senhor dá. Hipócrita. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? Sabe o que o Senhor estava dizendo aqui para os inimigos, para os hipócritas? Que eles podem até estar julgando alguém em frente às pessoas, mas na verdade o Senhor Deus sabe o que foi feito ontem, antes de ontem, ou até mesmo no sábado passado. Porque às vezes faziam isso aqui escondido, levando os animais para não morrerem de sede no sábado, e aí então depois iam ao templo, às vezes de madrugada, para que as pessoas não o julgassem. Mas quando eles deparam com essa situação no templo, onde Jesus liberta uma pessoa, que há 18 anos, irmã, o Senhor Jesus fala assim, também é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa.
Isso aqui chama atenção, irmãos. Porque o Senhor fala assim, Satanás mantinha presa. Nós precisamos entender que o inimigo trabalha por todo canto. E infelizmente até dentro das igrejas. Aprisionando membros, aprisionando pessoas de dentro da igreja. E nós precisamos estar atentos em todo o tempo. Aqui está a palavra do Senhor. É filha de Abraão, é povo escolhido, está na igreja e mesmo assim estava aprisionada. Está aqui. Mas tudo caiu por terra. Porque o Senhor falou exatamente aquilo que os acusadores não tinham percebido. Que afinal de contas eles também faziam. Não na vista de todos. Por isso que a palavra de Deus não julgueis, a palavra de Deus diz não julgueis para não serdes julgado. Eles fizeram um julgamento. E o Senhor, no ato desse julgamento hipócrita, também o revelou, que afinal de contas, no mesmo sábado, eles já tinham levado os seus animais para beber água. E somente Jesus Cristo sabe disso. Por isso o Senhor conhece o fundo do nosso coração. Conhece o que nós fazemos todos os momentos. Por isso que eu não posso olhar para o meu irmão ou para minha irmã e acusá-lo perante a todos, sem antes tirar a trava dos meus olhos. Que Deus possa abençoar-nos e que a nossa vida possa realmente ter o privilégio de ver milagres como esse acontecendo ao nosso meio. Pessoas sendo libertas, correntes sendo quebradas. Pessoas ouvindo a palavra do Senhor através de homens e mulheres pregando a palavra de Deus com autoridade. Sobre nós, pastores, irmãos que trazemos a palavra, está uma autoridade dada por Deus, para que toda a palavra que sai da nossa boca tenha efeito na vida daqueles que ouvem, na vida do pecador, na vida da igreja. Para isso somos ungidos, para isso somos chamados para pregar a palavra, porque ela já fez em nós, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado entre os santos e aqueles que buscam a verdadeira libertação. Que Deus possa abençoar cada irmão, que essa semana seja uma semana de vitória. Aos nossos irmãos que não podem estar junto com os outros, Deus continue protegendo, te dando força. Aqueles que, de uma maneira ou outra, estão protegidos contra os vírus, não podem estar com outras pessoas, eu oro pela sua vida, para que Deus te dê força, te abrace e que você não está sozinho, pois uma igreja te ama e ora por ti. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor. Que Deus abençoe cada irmão essa semana e que possamos, no decorrer dessa semana, contarmos as vitórias que o Senhor tem para nos dar, as libertações, as alegrias, porque as derrotas, essas já não nos pertencem mais. O inimigo já foi derrotado na cruz. E às vezes dizemos assim, mas não é assim a vida do crente, só vitória, só vitória. E eu digo que é luta e vitória. O único que é derrotado sou eu, Paulo. Eu sou derrotado. Paulo vai dizer assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou derrotado. Porque muitas das vezes eu não quero obedecer. Muitas das vezes eu não quero fazer a vontade de Deus. Então o único derrotado sou eu. Luta todos teremos. Mas em todas as lutas, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É o que a palavra de Deus nos diz. Que Deus possa abençoar a si e toda a sua família em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este tempo na Tua presença, onde falamos da Tua palavra, ouvimos, Senhor, do milagre que o Senhor operou naquele sábado. Falando e pregando o Teu Evangelho, e ao mesmo tempo o Senhor percebendo a necessidade dos aflitos,
dentro da sua congregação. Pai, que nós, como pregadores e igreja, possamos ao mesmo tempo que cantamos, que ensinamos a palavra de Deus, perceber a necessidade da sua igreja, a necessidade do seu povo, a necessidade dos nossos vizinhos, a necessidade dos nossos colegas de trabalho. E assim orar por eles, estender as mãos, abraçá-los para que o seu nome seja glorificado através de atos de amor que o Senhor tem colocado na vida da igreja. Dai-nos, Senhor, compreensão das lutas e dificuldades. Dai-nos, Senhor, entendimento, Pai, para que cada vez possamos ser mais e mais unidos para fazer a Tua vontade. Não nos deixa esquecer do Teu amor. Não nos deixa desistir daquilo que o Senhor tem nos colocado. E para que tem nos colocado? Muitas das vezes queremos mudar as situações, mas na verdade o Senhor quer que nós mudamos. Então que o Senhor tenha liberdade no coração de cada um e tire as curvas que estão às nossas costas, daquilo que nós não vemos. E coloca os nossos olhos fitados em seus olhos, as nossas mãos seguras pelas suas mãos. É isso que eu te peço sobre esta igreja, sobre todas essas famílias que consiste nesta igreja. Abençoa, dê graça, dê força, e é isso que eu te peço. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e uma boa semana a todos, em nome de Jesus. Obrigado.